Olá, pessoal. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez nesta quinta-feira. Estamos juntos para estudar doutrina espírita. E hoje estaremos continuando o estudo do Livro dos Espíritos. Já estamos mais ou menos uns 2 anos já, né? 2 anos. 2 anos, assim. A gente vai estudando aos pouquinhos, você vai acompanhando, você também pode acompanhar aí. Lembrando que o NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é do Lar Espiritual Seara José, sobre coordenação de Newton Júnior. Newton Júnior, que fez terapia para a Princesa Isabel, sabia disso? Porque a Princesa Isabel não aguentava Dom Pedro e ele acabou fazendo exatamente. Sem contar o Pelo Vaz de Caminha, né? Pelo Vaz de Caminha, me deu trabalho, viu? Deu trabalho? Eu imaginava. E aqui desse lado, né, nós temos uma pessoa, ele foi a primeira pessoa da Associação Médico Espírita a vir à nossa casa. Eu lembro disso, eu não esqueço até hoje, assistindo às reuniões, como foi pedido na época, né, para que todos os médicos fossem conhecer o trabalho. Doutor Ricardo Savum, seja bem-vindo. Muito obrigado. E é isso. E agora a gente vai dar um oi aí para o pessoal rapidinho, né? Vai dar um oi, é sempre interagindo. E é importante que você entenda que você pode contribuir com alguma informação, você pode concordar, discordar, aqui é democrático. Pode discordar também. Pode ou não pode, doutor? Com certeza. Exatamente. Não só pode, como deve. Como deve. É. Dá o seu boa noite aí, Bruno. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao NED. Obrigado por abrir a telinha de vocês. E como nós sempre falamos, participe, concorde, discorde, traga alguma coisa, pode ser diferente, tá bom? Porque, afinal de contas, o NED é nosso. É nosso. E hoje nós temos aí a Giovana, vamos aumentar um pouquinho para o pessoal ver, né, direitinho. Porque só tem velhinho. Né? Só tem velhinho, só não enxerga direito. Né? Não é verdade? Não tem só velhinho. O doutor Ricardo Savum tá jovem. Tem dois, né? Giovana Tomé, seja bem-vinda. Inês Sobreira, nós temos a academia do NED. É pessoal que estuda com a gente já também há muito tempo. Urânia Trudes, também trabalhadora aqui do Ceará. Luciana Garante, seja bem-vinda, Luciana. Rosana Pereira, boa noite. Rosa Rodrigues, boa noite. Tere Machado, boa noite, Tere Machado. A Nalcir Silva, né? Ela deve ser da página de tratamento, está pedindo aí pelo Hugo, né? A gente vai fazer no final de vibração, né, doutor? Vamos fazer uma vibração aí. Suelina Fred, muito boa noite. A Nalcir já está colocando os nomezinhos de novo. Nalcir. Ana Lúcia Targon, boa noite. Vibrações de cura para Jorge da Silva. Faremos no final. Neuza Rosa, boa noite. Neuza. Magna Cristina, boa noite. A Nalzi colocou o nome de todos, né? Regina Lago, boa noite também. Geni, estamos impressa aí. Boa noite, Geni. Acho que foi, se não me engano, foi a Geni que perdeu o irmão hoje, desencarnou o irmão dela. Magna Cristina, oração para Mércia Ferreira. A Tere Machado também, ó. Tá tão colocando os nomezinhos aqui. Carla Renata, seja bem-vinda. Cíntia Costa, milagre! Cíntia Costa, você voltou. Ela está sempre e ela não assiste, ela quase não assiste aí o NED, né? Seja bem-vinda. Delmira, nossa amiga Delmira, boa noite. Rosemary Caetano, Maria Alice, Rosana Pereira, e vai entrando, e vão avisando as pessoas que hoje a gente tem aí esse homem especial, essa pessoa maravilhosa, que nunca deixou de me atender, aqui do Ceará, uma pessoa de uma humildade incrível, o doutor Ricardo Savum. E a gente vai estudar o que, meu amigo? Bom, continuamos a lei da destruição, né? E vamos falar sobre a crueldade. Quais são as perguntas? 752 a 756. Quanto tempo de vídeo? 4 minutinhos, né? 4 minutos. 4 minutos de vídeo. Acompanhem e depois nós vamos aí bater um papo aqui sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá.
Crueldade. Perguntas 752 a 756. Podemos associar o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeitos estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. A crueldade não resulta da ausência de senso moral? Dizer que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas interrompe ou neutraliza o das outras. A superexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontre às vezes seres tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos encontram-se frutos estragados. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na expectativa de também se adiantarem. Contudo, se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom depois que este é peneirado, só que para renascer sob outro envoltório. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações, o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Crueldade, né, gente? É o que mais hoje em dia nós temos percebido na sociedade. Mas por que hoje nós vivendo num período regenerativo, né, nós estamos bem avançados nesse processo de distanciamento do prova e expiações, estamos bem avançados, né, que eu digo no início, né? São várias fases nesse início de regeneração, onde o homem tem que perceber a necessidade de mudança, tem tanta crueldade. Porque todos nós somos espíritos ignorantes, e alguns cravam na ignorância de tal forma que chegam até num processo de psicopatia, né? São alguns psicopatas, que são aqueles que não têm nenhum tipo de sentimento. Esses espíritos são espíritos que, milenares, muitas vezes, como o próprio Divaldo Franco, certa vez, nos comentou sobre os babilônios que estão entre nós. Espíritos milenares que ficaram presos naquela egrégora negativa da ignorância e da crueldade, degradando entre si. Só que todos nós precisamos evoluir. E por estarmos num processo regenerativo, nós necessitamos vir as expiações e as provas. Então, esses espíritos estão tendo a última oportunidade, entre aspas, né? Essa última não é 1 ano, 2 anos, são centenas de anos,
para poder modificarem. Se não o fizerem, não vão ter mais oportunidade num planeta que está no processo. A gente fala planeta, mas eu costumo dizer, eu acredito mais na sociedade, né? O planeta é a nossa casa, mas o que prevalece é a sociedade como um todo. Então, nessa sociedade que está caminhando para o processo regenerativo, que vai levar alguns séculos, vários séculos, esses espíritos têm a oportunidade de se modificarem. Se não o fizerem, né? Por isso que nós estamos vivendo essa crueldade. A crueldade é um processo único de ignorância plena, onde ficamos vinculados muito mais a nós, né? Ao egoísmo como um todo, né, Ricardo? É o egoísmo, né? Egoísmo. Então, esse é o grande problema da humanidade, né? É o egoísmo. E o nosso problema, porque nós trazemos arraizados o egoísmo, porque nós tivemos que ser egoístas para poder viver. Lá no passado, lá na época pré-histórica, era matar ou morrer. Então, a gente só podia pensar na gente. A família começou dentro das cavernas por causa do fogo. O fogo atraía todo mundo, porque era frio à noite. Então, começou o sentido de família ali, né? A prole, essa coisa toda. Mas se saía para matar e se esperava matar para não morrer. Então, isso desenvolveu em nós o egoísmo, e que nós temos até hoje. O egoísmo que leva às guerras, porque o meu avô já dizia, tudo que pode se resolver sentando numa mesa. Senta, conversa, discute, né, e pode chegar a um consenso. Mas não. À vista, o que está acontecendo hoje aí, com todas as guerras, mas essa Ucrânia e Rússia, ninguém sentou ali para conversar. Um decidiu uma coisa, o outro, né? Então ficou nisso. Agora, quando nós perdemos esse senso de egoísmo, e aí a humanidade vai deslanchar. Porque você vai começar a pensar em mais numa religião única que haverá. Qual é a religião que haverá? Vai se chamar fraternidade. É uma só. Não vai ter religião. Porque religião é criada pelo homem. Religiosidade é criada por Deus. É outra conversa. Verdade. Agora, tem o seguinte. Ele fez um comentário aqui, doutor, sobre a questão desses espíritos de... Isso aí a gente já escutou bastante, né? Que os espíritos estão tendo a última oportunidade. A gente faz uma comparação com os presídios. Nos presídios, principalmente em algumas épocas, né? Natal, eles liberam e dão a oportunidade a pessoa passar com a família, e aí se perdem lá, muitas vezes não vão para a família e voltam. E essas pessoas, isso não cria um certo temor, você perceber? A gente sabe que isso não é um processo de uma hora para outra, isso é uma coisa lenta, verdade. Mas que está acontecendo, ou pelo menos é o que falam que está acontecendo. Eu pergunto, isso não vai criar um temor? A gente vai começar a ver crueldades mesmo, a gente vai começar a ver coisas terríveis. E como é que funciona isso em relação... E, de repente, nós estamos piorando, vai ser pior, a situação vai ser pior, porque muitos talvez não aproveitem essa última oportunidade. Seu Zé, veja bem. Seu Zé é ótimo. Veja bem. É que ele é mais novo que você, por isso. Nós temos que conviver com entidades ainda que estão num estágio inferior, como disse o Nilton, e temos que conviver, graças a Deus, com entidades que estão em situação superior. O Edgar Armon, que é uma pessoa, às vezes, discutível dentro da doutrina, ele dizia que existia uma cidade chamada Cidade Cruzada, onde estavam os espíritos mais malévolos do mundo, estavam dentro dessa cidade. Mas que eles teriam que sair aos poucos para vir para a Terra, para aprender a moralidade, como disse o Nilton, porque o desenvolvimento que nós vamos ter não é o desenvolvimento cultural, é o moral. É o moral. Então, eles teriam que vir, ser soltos, para que pudessem conviver e aprender alguma coisa, né? Então, essas entidades altamente voltadas para o mal não poderiam ficar nessa cidade eternamente, porque
A doutrina das penas eternas não pertence ao espiritismo, pertence a outro setor. Sim, sim. Né? Então, nós não temos a doutrina das penas eternas, porque que Deus seria esse que te jogaria no quinto dos infernos e você não sairia mais de lá? Na verdade, não, problema, né? Não, você tem que direito a sair. Com remorso e arrependimento, você vai acabar saindo e um dia você vai galgar a espiritualidade maior. Né? Mas a custa de quê? De dor. De dor. Sim. Porque a dor é regenerativa. Sim. A festa, eu sempre digo, festa é uma coisa muito boa, mas você não cresce em festa. Não. Agora, quando você tem a dor, não a física, a moral, Sim. aí a coisa é complicada. Verdade. E você blasfema, como diz o católico, blasfemar, ou você joga tudo por culpa de Deus, ou você faz uma reflexão e cresce, que é a teoria do caos. Um dia, está no meu livro aí, mas depois a gente fala sobre Eu trouxe o livro? Vamos mostrar esse livro já já. Esse livro depois a gente mostra, que é um livrinho, ele tá meio gasto aqui, segurar aqui, porque o cachorrinho... Não, mas é bom assim, né? Deixa eu mostrar um pedacinho. Então, eu trouxe esse aqui porque é o único que me restou. Porque, aliás, esse livro foi direto, né? Saiu bastante, né? Nós estamos na segunda edição com 5 mil livros vendidos no Brasil. Maravilha. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Olha, vamos só dar um oi aqui para Rosana Pereira, Yara Torres. Tem uns comentários já pedindo algumas... Não são perguntas, são comentários, né? Francisco Nogueira, né? Heloísa também, trabalhadora aqui da casa. Joelma Ventura. Jominha. Rosana Ocada também, boa noite, Rosana. Gisele Mâncio também, uma boa noite. Vamos lá. Delmira fez um comentário, eu gostaria que vocês dois, se quiserem comentar alguma coisa em cima do que ela colocou. Eu não acredito que estamos mais cruéis. Acredito que hoje está tudo mais exposto. O que acontece do outro lado do planeta, em poucos minutos, ficamos sabendo aqui. E eu espero estar certo. Eu concordo plenamente com a Delmira, porque eu acho que nunca houve tanta fraternidade como há hoje. Só que isso não vende. Não. Isso não vende. Não, é verdade. Né? Quando acontece um terremoto, um maremoto, uma coisa, equipes vão com a custa do próprio bolso para ajudar. Mas isso não vende. Isso não vende. A mídia não vende. Do Fraternidade. Você tem um trabalho tão bacana por aí. Não vende. O que vende a gente sabe o que vende. É crime, morte, estupro, essas coisas aí que a gente vê. Isso aí vende. Agora, você falou em fraternidade, o mundo está cada vez mais fraterno. Mas, como eu disse a Delmira, eu acho que... Está tendo uma exposição maior. Exatamente. Nós temos hoje um mundo globalizado, totalmente. Era um pouquinho... É mensagem do além, pera um pouquinho. Alô? Ah, sim. Ah, tá bom, obrigado. Tá bom. Quer dizer que a Delmira, então... Ele está começando... Delmira, ele está te parabenizando pela mensagem. Você recebeu bem a intuição. Não é preciso Isabel, não. Não é preciso Isabel, não. Não, desculpa hoje, não. Me desculpe ela, safada. Vamos lá. Bunila, Wagner, seja bem-vinda. Mônica Salom. O melhor está aí. Show. É o Presidente Prudente. Nossa. É minha sobrinha. Família em peso. Amor. Um beijo, amor. Rosana Pereira também, realmente tem tanta maldade nesse mundo, mas ele acabou de falar que também tem muita fraternidade, né? Por incrível que pareça... É questão de enxergar. Por incrível que pareça, nós estamos muito, muito, muito melhores. A sua indignação, a minha indignação, a nossa indignação é maravilha. Porque antigamente ninguém se indignar com nada, que se dane o que acontecia. Lembre-se que alguns séculos atrás, olha, só vocês terem uma ideia, no século XIX, vocês podem pesquisar nos universitários, né, que é o Google, que no século XIX, o que acontecia? O pessoal, bandido, leproso, doente, com doenças graves, botavam num navio e mandavam embora, né, doutor? Botavam no navio e mandavam ao mar, para morrer ao mar. Vamos voltar um pouquinho, na hora do almoço, em vez de estar vendo esporte espetacular, né? Ou vale a pena ver de novo, nós estávamos na arena, comendo frango, torcendo pelos leões. Sim. Né? E a molecada, isso criança também. Era futebol de domingo. O cara com faixa lá, leão. Milton, eu estive no Coliseu, teve, né?
Eu estive no Coliseu recentemente, é uma coisa assim, é um fluido, é uma coisa... A energia é muito impressionante. É uma coisa impressionante. Incrível. Então, o que acontece, muita gente não sabe, porque se reuniam todos para ver os gladiadores. Sim. No intervalo, na hora do almoço, eles punham os cristãos e soltavam os leões. Na hora do almoço. Que era almoço, que era um lanchinho, eram os cristãos que eram chamado show do intervalo. Show do intervalo. Hoje você tem no basquete, né? Aquelas meninas dançando lá, trilida, como é que chama? Os futebol o mascote, né? Os mascotes. Então, hoje não. Hoje, os leões são de pelúcia, com os caras vestidos, né? Vamos lá. Marli Salgado, boa noite, cheguei. Tá bom, Marli? A Luciana Gade fez um comentário aqui. Pessoas cruéis, quando desencarnam, já estão encarnando em outros planetas ou ainda estão encarnando somente aqui na Terra? Teoria da degradação é uma teoria muito discutida. É assim, ou você estaciona ou você evolui. Então, o que acontece às vezes é que você vem aqui por uma determinada missão. O que você escolheu, o que você foi colocado. Se você não resolve aquilo do modo que deveria, muitas vezes a espiritualidade, no sentido de bênção, te tira antes. Porque você está gravando o negócio. E você não pode agravar. Agora, o que nós fazemos, já dizia o Chico, né? Chico Xavier. Ele dizia o seguinte, que nós fazemos a programação. A programação já leva 35 anos na mesa de Santo Agostinho, fazendo a nossa programação encarnatória. Quando chega aqui, a gente não faz 10%. Não faz. Muito. Não faz. E aí você fica devendo. Tá bom. E fica devendo, e fica devendo, e fica devendo. Eu sempre digo assim, o espírita tem 2 problemas, um grave e um gravíssimo. O grave é tentar resolver tudo nessa encarnação. O gravíssimo é deixar tudo para as outras. É verdade, é verdade. Esse é o lado... Não é bom, não. Falta de conhecimento, né? Achar que é assim. Que a coisa tem que ser resolvida aqui mesmo, né? Opa! Marli Salgado está chamando toda a família aí. A Maria Margarida, boa noite. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, senão a gente já vai para o outro lado. Tatiana Marques, boa noite. Vera Santos, boa noite. Rose Amorim também, uma boa noite. Está entrando, o pessoal está entrando. Maria Margarida, passei pela dor moral, dói muito, nenhum remédio alivia. O alívio foi chorar e chorar. Tentei acalmar e tentei tirar o aprendizado. Isso. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não pode deixar passar batido. Não. E nem se revoltar. Isso. E você perde a oportunidade de fazer uma reflexão e crescer. E pular de prateleira. Sempre há tempo, né? A Maria Alice também fala assim, por que tem gente que desde criança fala em suicídio e depois de adulto chega a se suicidar? Alguém quer falar? Eu posso falar. Por favor. É o seguinte. O Chico Xavier conta uma história bastante interessante. Um casal chegou lá com um filho no colo, sem os 2 membros superiores, sem os 2 membros inferiores, cego, surdo e mudo. Essa é a situação da criança. Né? Sem braço, sem perna, cego, surdo, mudo. E aí ele pergunta, o casal pergunta para o Chico, nós somos um casal de bem, nós somos gente boa, por que nós tivemos esse filho nessa condição? E aí o André Luiz, ou o Emmanuel, não sei quem foi, contou a história, falou, filho, meus filhos, o Chico falou, esse nosso irmãozinho, ele já praticou 54 suicídios. Em todas as encarnações. 54? 54 suicídios. Aí é dose. Então, o que aconteceu? Quando ele não podia se suicidar, ele pedia para alguém matá-lo. O que aconteceu? A mesma coisa. Ele criava um homicídio e era um suicídio. Então, ele pediu que ele tivesse uma encarnação que ele não pudesse, de nenhuma maneira, suicidar-se e nem pedir para ninguém se suicidar. Aí o Chico falou, vocês entenderam? O casal agora ele não vai ter condições. Pelo menos com uma história que tem lógica. Porque eu considero, José Nilton,
a doutrina espírita, a primeira vez que eu li o livro dos espíritos, que foi deixado esquecido na mesa, eu fazia faculdade no Rio de Janeiro e um fluminense esqueceu o livro dos espíritos. E eu peguei o livro na faculdade de medicina e comecei a ler o livro. E ele chegou depois, né, eu li o livro dos espíritos num sábado e num domingo. E aí, quando ele chegou, José Antônio Grilo, ele perguntou assim para mim: Salum, você leu o livro, né? Porque o livro não está no mesmo lugar. Eu falei, li. Ele falou, o que você achou? Eu falei assim, esse livro tem lógica. Aí ele pegou e falou, lógica? Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse adjetivo do livro do Espírito. Eu falei, pois é, para mim é um livro lógico. Aí ele falou, então vou te dar um outro. Aí me deu o livro dos médicos e eu li a codificação. E assim eu me tornei espírita. Legal, legal. Essa história também do Chico, do menino todo, sem condições, dessa vez ele não vai conseguir. Não vai. Ele vai pelo menos passar uma sem suicidar. É isso aí. Aurelina, boa noite. José Morim. Perfeito, Delmira, o comentário da Delmira, né? Está sendo elogiado. A Rosana Vieira está falando assim, a espiritualidade está dando algum sinal de término? Quero ver se já dá para terminar esse problema aí. O término deve ser relacionado a esses espíritos que estão vindo, reencarnando. Provavelmente é isso, né, Rosana? Você deve estar se referindo a isso. O término está dando, sim, a cada dia que o ser humano está melhorando. Né? Hoje, não, que nem o Ricardo falou, o doutor Ricardo falou, nós temos Fraternidade Sem Fronteira, nós temos Médicos Sem Fronteira, e quantas organizações que trabalham para o próximo. Muito. É lógico que, evidente, que a gente começa a comentar que isso não dá Ibope, apesar que a responsabilidade é nossa de não dar, porque o Ibope vem da gente, né? E nós temos uma tendência, todos nós temos uma tendência fatalista. Por que nós temos uma tendência fatalista? Porque, na realidade, nós ainda nos traz uma crença limitante, né, trazendo no nosso inconsciente a culpa do paraíso perdido, a culpa que era minha, mas Jesus que removeu. Então, eu me sinto livre da culpa, mas o meu inconsciente diz que eu não estou livre da minha culpa, e eu tenho que ser punido. Eu estou aqui a própria reencarnação, né? A reencarnação, muitas vezes nós, até da doutrina, passamos, não, nós estamos aqui para pagar, não estamos para pagar coisíssima nenhuma, não. Nós estamos aqui para ser isso que eu quero curtir e se tornar uma crença limitante, e não limitante, uma crença libertante. Tipo assim, eu estou aqui para ser feliz. Os compromissos que eu assumi na espiritualidade passadas, eu tenho que ressignificar, e esse é o grande presente que Deus me dá. Porque o presente, o hoje, o agora, esse momento, é um grande presente, que ele me dá uma oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, não para papai, não para mamãe, não para tio, não para ti, para mim. Eu me tornando uma pessoa melhor, eu posso oferecer para os outros aquilo que eu quero de melhor para aqueles que eu amo. Né? Como é que eu posso ajudar alguém se eu não tenho capacidade, né, moral ou até consciência e razão para oferecer para as pessoas? Então, a reencarnação é um presente, e eu não tenho culpa de nada, eu tenho, sim, responsabilidade. Quando a gente se livrar disso tudo, aí vai acabar todo esse negócio de a gente ficar enxergando coisas ruins, né? Porque, já repararam como é que a gente fala? Catástrofe no... 1.000 e poucas pessoas morreram, o fim do mundo... Por quê? Foi o que ele falou, o pessoal alimenta isso, gosta disso, né? da audiência. O fim do mundo em 1902, o fim do mundo quando... o fim do mundo, é sempre... E a gente fica esperando o fim do mundo, só que ele não vem, né? Agora, Nilton, você tocou num assunto que eu gostaria até de pegar esse gancho para desenvolver rapidamente. A coisa que mais nos atrapalha no mundo espiritual chama-se culpa. A culpa, ela cria uma coisa chamada ideoplastia, ou uma ideia fixa. Você sai daqui, chega lá, quando você vê que pisou na bola, e a maioria de nós vai ver que pisou na bola, em vários jogos, né? Pisou na bola, então você vai ter aquele sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa faz com que você fique bloqueado de ajudas, porque o pessoal quer ajudar, os amigos, os parentes estão lá, tal. O tribunal,
algumas religiões fazem, que nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados pela nossa consciência. Verdade. O tribunal que tem lá não é para julgar. Eles vão dizer assim, calma, rapaz, calma. Vai estar tudo certo. Não tem um tribunal para nos julgar. Agora, a nossa consciência vai nos julgar. E aí é que é o problema. Porque se a gente não assimilar que nós somos espíritos ainda em evolução e que nós temos o direito ainda de errar porque a gente não tem a consciência plena, que a consciência plena quando a gente for espírito angelical, então a gente tem que entender que aquilo que passou, passou e que nós vamos ter que tentar melhorar, resolver, né? Então, agora, quando você fica com culpa lá, você pode ficar séculos e até milênios, porque tem uma história que eu não tenho tempo para contar aqui, sobre um espírito que ficou 2000 anos com espírito com culpa até conseguirem 2000 anos lá, com culpa, até conseguirem tirar a culpa da cabeça dele para ele poder sair daquele redemoinho, daquele epicentro que ele criou com a culpa que ele assumiu. E, aliás, ele nem tinha muita culpa. Um dia eu conto essa história. Não, isso é até bom para um tema, né? De uma próxima reunião nossa aí, seria interessantíssimo, né? Eu queria só dar um oi agora no final, porque a gente tem que mudar o tema já está na hora de mudarmos. A Rosana falou da espiritualidade. Pessoal, digam de onde vocês estão falando, que nem está fazendo a Rosana Pereira, está falando de Araxá. Opa, Tadeu, Boas Águas, e tem o Tadeu lá, né? O hospital maravilhoso, Araxá. Boas Águas. Isso. A Rosana, o cara está falando que ela não teria coragem de ir no Coliseu. Eu também fui no Coliseu. Você, na hora, você fecha os olhos e vê aquela imagem, né, doutor? Vê aquela imagem. É muito impressionante. É impressionante mesmo. Maleucado, seja bem-vinda. Ana Maria Harding, também, uma boa noite. Agora, só vou fazer os 100 comentários, apenas a gente vai ler, para poder passar para um outro assunto. Eu estudo a doutrina espírita, estou tentando fazer a minha parte, evoluir mais. É difícil, mas estou tentando. A minha admiração sempre por Chico Xavier, alma de luz e muita paz a todos. A Vera Regina. Verdade. Eu também estou tendo dificuldade, viu, Vera? Todos nós, né? Todos nós, né? Fácil, não. Quem não está, né? É difícil. Olha, a Nalcir Silva fez uma ata aqui, peraí. Sabemos que os espíritos encarnam hoje são mais evoluídos, mas, no entanto, a criação e o convívio da família está muito difícil. São pais que tentam reeducar espíritos encarnados e não estão dando conta. Devido a falar de conhecimento sobre espiritualidade, é uma pergunta que ela faz. Não, Ciro, o André Luiz dá um sinônimo. Família, reconciliação no lar. Na família, nós temos muitas vezes os nossos espíritos antagônicos, os nossos inimigos, que nós estamos aqui para nos reconciliarmos. Então, é muito difícil essa história. Você se dá bem com um, melhor, pior com o outro. Investe no que você não se dá tão bem, porque aquele que vai te fazer crescer, e ele vai crescer também. Aqueles espíritos que se afinizam, já está tudo resolvido. O problema são os espíritos que não se afinizam. E muitas vezes na família está aí o processo de reconciliação dessa coisa toda. É assim que funciona. Perfeito. Olha, a Aureliana está falando, eu moro em Boa Vista, Roraima. Estou falando de Roraima. Vendo os irmãos venezuelanos passando tanto sofrimento por causa de um presidente. Que pode ter ele sobre esses irmãos? Que poder tem ele? Que poder deve ser, desculpe. Irmãos. Que poder? Aí nós não sabemos o que está por trás disso aí. No meu livro tem um capítulo chamado Desencarnes Coletivos, tem uma série de coisas que estão interligadas que a gente não sabe muito bem como é o que está por trás dessa coisa toda. Por que o povo está passando, o povo inteiro passando essa dificuldade tremenda? Eu estive agora, cheguei domingo da Argentina, desde o dia que eu cheguei na Argentina até o dia que eu saí, eu estou orando pelo povo argentino para não estar caminhando para o que já aconteceu, está acontecendo na Venezuela. Eles estão numa dificuldade financeira enorme, mas uma coisa bárbara e sem perspectiva, sem nada. Então, eu não sei que karma, né, que tem essa palavra, muitas vezes muito mal entendida,
E karma não quer dizer negativo. O karma é uma reação. Se você tem uma boa ação, você tem uma reação boa. Se você tem uma má ação, então. Mas eu não sei esses karmas de povos inteiros que acontecem. Então, a Venezuela, você está vivenciando aí ao lado, na frente de você, uma coisa que realmente não dá para entender, né? Porque um regime de governo em que ele está pensando nele, aí voltamos àquele egoísmo lá do camarada. Mas ainda tem muito chão, né? Ainda tem muito chão. Temos que rezar, orar por eles e tudo. A Vera Regina está falando de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao pessoal de Caxias. A Vera Santos... Tem bom vinho lá, viu? Eu sei. Bento Gonçalves, tem também ali perto. Bom vinho. Vera Santos, falando de Porto Alegre. Seja bem-vindo, pessoal de Porto Alegre, adoro essa cidade também. A Maria Alice falou, eu estudo muitos anos, mas sinto que sei muito pouco da doutrina. Por isso que a gente está aqui aprendendo. A gente aprende também. A gente não sabe tudo não, minha filha. A gente está aprendendo. Rosana Pereira, eu frequento a Casa do Caminho e me sinto como se tivesse uma colônia maravilhosa. Olha aí que bacana. Parabéns. Lucimar Ernesto, uma boa noite. Vamos encerrando a primeira parte. Neuza de Juquitiba. Opa, Juquitiba. Acredito. Juquitiba fica onde? Eu não lembro. Eu peguei você. Neuza, onde é que é Juquitiba? Pronto, tira essa dúvida. Maria Alice, quando perdi meu filho em um acidente, fiquei arrasada e ainda sinto fraqueza espiritual. Vamos fazer uma vibração no final também, né? Para você compreender isso. Porque, Zé e Newton, quando você perde pai e mãe, você fica órfão. Quando você perde esposa, marido, você fica viúvo. Quando você perde filho, não tem palavra. Não tem palavra. Eu perdi uma filha, então não tem palavra. Não. Maria Alice Leite, de Carmo, cidade de Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Minas Gerais. Rosângela, minha amiga, um beijo no coração. Isso. E a última pergunta aí dessa primeira parte, como o Espiritismo explica o desencarne de milhares de pessoas de uma vez nas tragédias? É a minha amiga, a Rô. Olha, Rô, é o desencarne coletivo, é uma programação. É uma programação que é feita, né? Eu vou só te contar rapidamente o que é o desencarne coletivo. Rapidamente. O circo de Niterói, a lona caiu e a lona grudou nas pessoas. Morreram 300 e poucas pessoas. O doutor Ivo Pitangui abriu o Hospital Pedro Ernesto e para atender, estava fechado para atender esses queimados. O Brasil se tornou referência em tratamento de queimado por causa do doutor Pitangui. Pouca gente sabe. Essa lona que caiu queimou essas pessoas todas. Essas pessoas que foram queimadas, elas queimaram em Roma cristãos. A história é um pouco longa, não tem como, mas eles todos estavam lá com esse processo que tinha que haver um resgate deles mesmos próprios. Então, era uma coisa que vinha de Roma e que aconteceu no circo de Niterói. Eles queimaram e foram queimados. Mas isso faz parte de um processo, não de sofrimento, mas é uma coisa que às vezes o próprio espírito pede para poder pagar, resolver aquele problema que ele traz lá atrás. Então é o desencarne coletivo. Vamos lá. Um beijo. O Dilson Vargas, seja bem-vindo. Ele está falando que é de Vitória também. O Dilson, Vitória. E agora vamos para o Chile. Olha para o Chile. Um abraço, Dilson. Neves Guedes, boa noite. Chile. Opa, seja bem-vindo. Internacional. Internacional. Rosana Fiorentino, boa noite. Praia Grande. Claudete Rodrigues, boa noite. Cidade de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Marlon Salgado fala do compromisso. Doutor, vamos lá. Sim, só a Rosana, o cara está falando que está assistindo de Curitiba, Paraná, tá bom? Ô, Zé, deixa eu só tá com duas coisinhas rapidinho. Que a gente já vai mudar de assunto. Já vai mudar de assunto. Só coisa rapidinho, só para não deixar aquela pessoa, eu não lembro dela agora o nome, que ficou com relação a Venezuela ou como a Argentina. Gente, funciona assim. Existe uma energia chamada egrégora. Egrégora é uma ligação de ideias coletivas que ficam presas naquele ambiente. Então, o que acontece? Aquelas pessoas não tem vítima, não existe, por mais que a gente doa nosso coração, não existe injustiça nem vítima no universo
espiritual de Deus, né? Então, o que acontece? Aquelas pessoas, não estou dizendo que está pagando, que não quero dizer pagando, mas elas têm um compromisso com o país, um compromisso com a sociedade. E ali elas estão se, de alguma maneira, ajustando. Quem pode mudar a Venezuela são os venezuelanos. Quem pode mudar, como está mudando a Argentina, são os argentinos. Porque eles cometeram, assim, enganos no passado que estão cometendo de novo. Então, é para passar o que estão passando? Não, mas são opções. Então, a nossa opção é importante. Isso é um caso. Com relação às mortes coletivas, quando existe uma morte coletiva específica, como bem disse o Ricardo, é isso aí, ela tem uma finalidade de melhorar um grupo de pessoas, uma sociedade ou uma nação. Um avião que cai com 250 pessoas, o que acontece? Ali vem uma tecnologia, o carro de corrida que morre 1, 2, 3, assim, porque a morte coletiva existe todos os dias. Porque milhares, o doutor sabe muito bem isso, quem sou eu, né? Mas assim, milhares de pessoas morrem de infarto, de AVC, é morte coletiva. Né? Milhares de pessoas. Agora, quando há um deslizamento, o que é? Opa, ali está errado, Rio de Janeiro. Agora estão preocupados com aquela área que era uma área de lixão, né? Sim. Agora já não deixam mais lá. Deslizamento em Santos, também a Defesa Civil fica esperta. Então, o que acontece? Toda morte coletiva que nos atinge o olhar, que atinge a notícia, ela tem um objetivo, de melhorar um grupo, uma sociedade, um país, ou até o planeta. Ô, Newton, estou pegando esse gancho aqui no meu capítulo Desencarne Coletivo. A maioria dos desencarnes coletivos servem como lição. Sim. Por exemplo, essa lona que caiu e que grudou na pele das pessoas, depois desse evento, nunca mais foi fabricada. Essa lona, ela deixou de ser fabricada porque não se sabia disso. Então, se pegasse, hoje pega fogo, ela não cai, ela pega fogo, ela grudou nas pessoas. Os acidentes aéreos, eu tenho um filho piloto, eu assisti o curso de segurança, na época que ele fez o brevet, aqui na Praia Grande, foi um dos últimos. E os acidentes aéreos, depois que eles acontecem, e que a maioria são previsíveis, eu não sabia disso, porque eles dão sinal que vão acontecer, eles corrigem depois. E normalmente são desencarnes coletivos, são 300, 400 pessoas que desencarnam. Eles corrigem depois para não acontecer de novo. Então tem uma finalidade. O avião que caiu no Ceará, que inclusive tinha um amigo meu lá, o Chico Guimarães, que sumiu todo mundo, explodiu na montanha, o Chico Xavier recebeu uma mensagem da comissária que estava, antes de bater no morro, ela se virou e viu os passageiros, eram todos piratas. Todos piratas. Olha só. Nesse avião. Ela conta isso numa psicografia dele, que aquilo era um desencarne coletivo de piratas. Sim. Que acabaram contribuindo para uma melhora. Sim, porque ali foi corrigido o porquê do acidente. Só que a Maria Salgado está dando ponto de interrogação, porque ela fez um comentário em cima sobre a palavra compromisso, sobre o assunto que foi falado. Sim. Tá bom, Maria? É compromisso. Perfeito, mano. Perfeito. Essa palavra é um compromisso. Muito bem colocada. A Neuza de Juquitiba é estado de São Paulo. Gosto muito dessa explicação quando uma mulher espera um bebê e reencarna, e o reencarne não é. Eu não entendi, Neuza. Não consegui entender. Neuza, pode colocar de novo? Explicar direitinho que a gente lê, tá bom? E para terminar, a Marilza Fente Pérez está falando assim, Marilza Fente Pérez trabalha aqui na casa, tá engraçadinha, né? Eu falo de Santos, conheço vocês. O estudo de hoje está ótimo. Eu tô muito em carinho ali. Ela é engraçadinha. É a palhacinha daqui. Né? A gente gosta muito dela. Gostando muito. Beijos. Beijo para você, Marisa. Vamos falar um pouquinho do assunto do perdão. Já está rodando aqui embaixo o tema, o perdão como terapia. Doutor, fica com a palavra aí, daqui a pouco a gente vai atendendo o pessoal aí. Inclusive, eu já vim falar sobre esse tema, mas eu continuo achando que esse tema deve ser muito repetido. Não, digo porque é uma coisa que... Se tem uma coisa que é mais difícil é perdoar. Perdoar hoje ainda é muito difícil. Pois é. Perdoar. O Chico Xavier falava isso. Perguntaram para ele o que denotava
mais a evolução espiritual da pessoa, do espírito, enfim, a evolução moral. O que denotava mais? Ele falava assim, ele falou isso, é a capacidade intrínseca de perdoar. Intrínseca, porque tem aquele perdão de boca e tem perdão do coração. Eu perdoo, mas nunca quero ver mais a pessoa. Não ligue para mim mais, né? Eu não quero ver mais, eu perdoo mais. Agora, quando você perdoa intrinsecamente, você tem essa facilidade de perdoar, aí você denota a elevação moral. Agora, você não pode perdoar ninguém se você não se perdoar, porque nós conhecemos as nossas mazelas, eu pelo menos conheço as minhas. Então, se você não se perdoar e você entender que você está num processo de evolução, porque tudo que nos acontece é para engrandecimento espiritual, seja bom ou seja mal na nossa miopia moral, porque nós sofremos de uma coisa chamada miopia moral, né? A gente é míope. Então eu disse assim, isso não podia ter acontecido comigo, isso foi uma coisa, mas é ali que você vai crescer, é ali que você vai evoluir, essa coisa toda. Agora, quando você assume, você não perdoa, porque a minha avó já dizia, perdoa, não tenha raiva, porque envenena seu fígado. Os antigos achavam que o fígado, porque o fígado tem a vesícula é o fel, né? O fel é amargo. Quem já tomou um fogo danado, eu na época da faculdade nunca mais vou esquecer, eu tomei um fogo de vinho tinto, aquilo ficou na minha memória, na minha boca, porque eu não tinha mais o que pôr para fora e pus o fel, então aquele amargo, aquilo, então não envenene seu fígado com o fel. Então, o Shakespeare disse uma coisa muito legal, ter raiva é tomar veneno e querer que o outro morra. Verdade. Então, você tem um processo para você de raiva, porque a raiva é uma emoção, o ódio é um sentimento. Quando você tem raiva, o camarada te fechou na esquina ali, você ficou com raiva, xingou ele daquele lugar, mandou ele para aquele lugar, e daqui a 2, 3 minutos você não lembra mais. Agora, quando você tem ódio, é um sentimento. A raiva pode te levar a infarto, a um AVC, que eu já vi a raiva acontecer isso, não tem tempo para contar o caso. Agora, quando você tem ódio, você tem outras coisas. Você pode ter câncer, você pode desenvolver um diabetes grave, você pode ter uma deterioração das suas artérias, uma arteriosclerose severa, porque ela vai te consumindo aos poucos, né? Ela vai te consumindo, porque o processo que você não perdoa. O André Luiz dizia assim, da mente partem raios ainda inabordáveis à perquisição humana, ou seja, que a gente não entende, que vão atingir as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas vão produzir hormônios, que podem ser bons ou não. E esses hormônios, através do sangue, vão atingir os órgãos. Por isso que você fica doente. Agora, se você tem raiva, você tem ódio, e você não perdoa, aquilo vai te consumindo. O outro, às vezes, nem sabe que você tem tanto ódio por ele, e você vai se consumindo. Então, se você não tiver essa noção de que você tem que se perdoar, porque um dia a gente vai querer ser perdoado. Né? Um dia a gente vai querer ser perdoado. E quando a gente não se perdoa, doutor? Hein? E quando a gente não se perdoa? Eu acho que a gente, quando não se perdoa, Nilton, a gente não pode perdoar ninguém e a gente não evolui, não vai para frente. Agora, se a gente entender que nós somos espíritos ainda no chão, ainda num grau muito baixo ainda de moralidade, a Terra ainda de provas e expiações, como você falou, está saindo para o mundo de regeneração, e está aí essa geração de crianças que estão aí agora chegando, né, que alguns chamam de geração arco-íris, teve os índios, os cristais, e agora tem a geração. Olha essas crianças aí, como aconteceu com um amigo meu, até colega médico, em que ele estava fumando numa viagem e jogou o cigarro no chão, quando tinha parado para fazer um lanche, e o menino, o neto de 4 anos, falou assim, por que você jogou isso no chão? Aí ele ficou assim, vô, por que você fuma? Isso faz muito mal, você não deveria fumar. 4 anos!
Quer dizer, essa geração de espíritos que estão chegando aí agora, eles são de alta moralidade. E eles são guerreiros. Quando vieram os índigos, foi um anjo que eu não me lembro se é o Ismael, perguntou para o Cristo, que é o governador, nós temos que mudar agora o padrão, nós temos que... E aí o Cristo falou, pega os azuis. Eram espíritos azulados, que eles chamavam de azuis, que eram os índigos. Eles já vinham com uma moralidade, com isso, com aquilo. Essa outra geração, nós precisamos de gente habilidosa, né, para mexer nas coisas, com alto senso moral e que tenham sido guerreiros. Porque o que nós estamos vendo, que está vindo por aí, precisa de ser guerreiro, né? Mas eles são guerreiros com alta moralidade. Não adianta vir guerreiro para... Então, a evolução é essa. Eu fico bobo de ver essas crianças que estão chegando. O meu filho hoje, de 6 anos, eu pedi uma pizza, né, que tá a mãe e a avó estão aí atrás, e ele falou assim, mas isso não é saudável. 6 anos, ele falou para mim, você tem que comer coisa saudável. Virou assim mesmo no carro para mim, falou, vai comer coisa saudável. Aí eu falei... Onde ele tirou isso? Não sei. Não sei. Eu tenho certeza que na escola não foi. Na escola não foi. Não foi. Verdade. Ele acha que não é saudável e botou isso na cabeça. Bom, auto-perdão é difícil, né, gente? Mas a gente tem que entender também, né, doutor, que o perdão faz parte de um processo em que nós, em determinado momento, fomos ignorantes na forma de agir. Sim. E que essa ignorância, ela muitas vezes é passageira. Ela não é, né? E que a gente pode realmente, as coisas caminham, né? Olha, tem uns comentários aqui. A Rosana Ocá está falando que é muito difícil o perdão. Tudo que você ouviu aqui, eu acho que deu para esclarecer, né? Essa questão do... A Joana de Ângeles, o espírito que está junto com o Divaldo, ela diz assim, que você deve perdoar sempre. Você não precisa amar aquela pessoa que você tem raiva, eu tenho ódio, você tem que perdoar. Se você conseguir amá-la, aí você é um espírito ainda, você vai ter um upgrade, uma coisa muito melhor, mas não há necessidade de você amar, mas você tem que perdoar. Por quê? Por causa disso tudo que a gente está comentando, que isso está fazendo mal para você mesmo. E se você liberta esse sentimento que você tem, a sua vida é outra. Você vai para frente, você vai caminhar, você vai para um outro patamar de coisa. Porque isso está te fazendo mal. Aliás, baseado no que a Joana de Ângeles fala, quem não perdoa é burro, porque a gente está assumindo um problema para nós mesmos. Né? Então, essa capacidade que a gente, como você diz, é difícil perdoar, é muito difícil, Rosa, é muito difícil. Mas a gente tem que entender uma coisa que é muito interessante, e que isso também a espiritualidade fala. O sujeito chega lá, do outro lado, e diz assim, eu passei uma encarnação infernal com um sujeito que me infernizou a encarnação inteira, eu não sei o que eu fiz para esse camarada, aí o pessoal diz assim, senta aí para ver um filme. Eu tenho pavor desse negócio de filminho. Aí senta lá e eles passam um filme assim, lá, a espiritualidade passa um filme e fala, você vai ver aí o que você fez para ele lá 400 anos atrás, tá? Quando chega no começo do filme, nem um terço de filme, a pessoa diz, pode parar. Chega. O que ele me fez na encarnação não foi nem 1/1000 do que eu fiz para ele lá atrás. Então, existem, às vezes, esses resgates, essas coisas, que vêm de outras situações, né, do pretérito, em que a gente não sabe por quê. Eu não fiz nada, isso é uma antipatia, uma maldade gratuita. Você não fez aqui, você acha que não fez, mas você sabe lá o que você fez lá? Muitas pessoas, viu, Rosana? Muitas pessoas, provavelmente tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, está passando por essa situação, talvez se encaixe. Muitas pessoas me procuram, falam assim,
eu não chego a ter raiva dessa pessoa, já tive, hoje não tenho, mas eu não consigo esquecer o que ela fez para mim. Veja bem, perdoar não é esquecer, porque, como o doutor pode dizer melhor, esquecer ou é Alzheimer ou é demência, ou amnésia, né? Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte, nesse processo, não esquecer não, ressignificar o que nos aconteceu. Já que você não tem raiva, maravilha, é por aí mesmo. Não tenho raiva. Ele que siga a vida dele e eu vou seguir a minha, não é assim, mas nunca mais falar com ele, não é isso. Então, o que acontece? Nesse processo do perdão, eu tenho que lembrar o que me aconteceu. Mesmo porque pode ser até uma autodefesa, porque de repente a pessoa se fez alguma coisa ruim para você, tá certo? E você te machucou e você saber que aquela pessoa não é confiável. Agora, ela não ser confiável não significa que eu tenho que ter ódio dela. Ela tem que seguir o caminho dela, resgatar esse processo futuro. O que é ressignificar? Eu me libertar dessa pessoa, me lembrar do processo e do acontecimento e trazer para mim de volta os meus sentidos e principalmente os meus objetivos. O meu objetivo agora não é que ele se estrepe. Meu objetivo é que eu me renove, eu tenha vitória. Então, eu focar em mim. Quando eu me foco em mim, eu liberto o outro e me liberto também. Não é esquecer o que ele fez. Também não é ficar espalhando, né? O Zé aqui, tu não sabe o que o Zé fez. Ou seja, o cérebro, como ele é burro, quando eu trago o Zé, essa informação, vem toda a emoção que eu vivenciei. Então, deixa a pessoa viver. Eu tenho certeza que não é o seu caso. Você deve estar livre desse processo. Mas não faz mal que não esqueça, viu? Sem problema. Agora, Rosa, o que o Nil está falando é muito legal. Eu tenho um capítulo aqui também, exatamente, sobre o perdão. Então, o Kant, que foi um grande filósofo, ele falava assim, lembra-te de esquecer. Ele queria dizer exatamente isso. Lembra-te de esquecer. Quer dizer, esse sentimento que você está, que nós estamos muitas vezes, lembra-te de esquecer. Vamos seguir a vida, vamos tocar a coisa para frente, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica preso no objetivo da derrota do outro e esquece de focar na minha vitória. Né? Eu deixo de investir em mim para investir numa vingança emocional que seja, né? Uma vingança emocional, porque você ficar defamando a pessoa é uma forma de vingança emocional. É como se você fosse assim, estou me vingando, mas não estou, eu estou preso, estou escravizado e perco meus dias. A Joana de Angelis fala isso. O final do ódio, o estágio mais avançado do ódio é a vingança. E sabe Deus que vingança será. E coisa de Deus. E coisa não transfere por Deus, sabia, né? Que o Espírito transfere muita vingança para Deus, você sabia disso, né? Porque o Espírito ele faz assim, deixa ele. Olha, para mim tanto faz como tanto fez, mas pela lei da ação e reação, causa e efeito, ele vai ter o que merece. Deus está vendo, pronto. Eu transferi para Deus o problema para ele se vingar. Eu não quero me libertar, eu quero que Deus resolva o problema, né? Você sabe de uma coisa, Nilton, que eu cada vez mais eu vejo Deus como um grande observador. Sim. O seguinte, Deus, eu acho que assim, na minha concepção, quem sou eu para falar sobre Deus, mas na minha concepção, talvez ignorante, é assim, Deus nos criou e falou assim, que nem aquele passarinho que chega uma hora que ele pega a asa e bate na bunda do filhote, pum, e vira, ele vai embora. Deus nos criou para sermos felizes, como você falou. A nossa meta é a felicidade. Agora, eu vou te dar um negócio, meu filho, chamado livre-arbítrio. Você vai fazer o que você quiser. Eu só vou ficar olhando aqui, tá? Eu não vou fazer nada, não vou interferir. Você faz o que você quiser. Agora, eu quero que você saiba uma coisa. Eu sou amor. Eu sou amor. E tudo que você fizer que não se coadune com amor, você vai ter que resgatar. Não sou eu que vou te dar pena nenhuma. Porque eu sempre falo isso. Se você entrar num lugar em que estão os maiores criminosos do mundo, estiverem todos lá, vamos dizer,
200 criminosos, os piores que tiver, e você chegar e dizer assim, eu quero que alguém me diga aqui que gostaria que seu filho adoecesse. Nem vai levantar a mão. Agora, se os criminosos que estão lá não vão fazer isso, Deus vai fazer isso conosco, porque aí é um tema que a gente quer, inclusive o título do livro. Afinal, por que adoecemos? Por que nós adoecemos? Então, nós adoecemos por causa das nossas mazelas mentais, daquelas histórias, maledicência, raiva, ódio, inveja, egoísmo, vaidade excessiva. Vaidade é bom, mas excessiva não. Sim. Então, essa coisa toda é que cria o que o professor Nubor Facuri, professor de neurocirurgia da Unicamp, hoje aposentado espírita, com vários livros, nossas larvas mentais. Sim. São larvas, são doenças, são coisas que estão na nossa cabeça, essas abobrinhas todas aí, que fazem com que a gente fique... Patine, né? Patine. Eu acho até que já está respondido da Rosana Pereira. Tem necessidade de se perdoar quando a gente vê a pessoa que nos fez com tanta maldade? Vocês já falaram bastante, né, sobre essa questão, né? Pra gente enxergar difícil, né? Olha, você tem que fazer um exercício para conseguir passar por esse estágio, porque senão você... Tem objetivo. Olha, todos nós, quando encarnamos, todos nós, quando encarnamos, nós temos um objetivo, um foco. E esse objetivo, esse foco, é para nós. Eu encarno para mim. Por quê? Não é um egoísmo, mas não é egoísmo. Porque assim, quando eu foco em mim, eu foco no quê? Nas minhas mazelas, naquilo que eu tenho que apurar, aquilo que eu tenho que eliminar. Então, aí eu me limpando, eu me purifico e me torno uma pessoa melhor, para mim e para os outros. Se tem alguém que te machuca, que você não consegue se livrar, que é natural, eu sei que é isso, todos nós sabemos. Se você não consegue se livrar desse sentimento, né, de angústia, de raiva, foque em você. O que eu preciso? Deixa a pessoa de lado, tente fazer isso, faz esse exercício. O que eu tenho que fazer para ser feliz? Ou ter satisfação, pelo menos, porque a felicidade é uma coisa muito complicada, mas satisfação. Hoje, e eu vou dar a formulazinha do alcoólatra anônimo, só por hoje eu vou cuidar de mim. Só por hoje. Amanhã é outro dia. Né? Amanhã é outro dia. Faz isso, você vai ver que vai conseguir se libertar desse processo. Perfeito. A Neuza Domingues é aquela que a gente não entendeu a pergunta, estão lembrados? Sim. Ela quer dizer que quando uma pessoa espera um bebê e o reencarne da pessoa da família da gente, reencarnou na pessoa da família da gente, o que volta para o mundo? Como é que é? Gente, me ajudem. Deus, quer dizer, quando uma pessoa espera um bebê, está uma grávida, eu reencarno essa criança, no caso, na família da gente. Que fale que serão... Sim, eu já entendi. Você quer dizer o seguinte, se essas crianças que estão reencarnando são crianças que nós já tivemos convívio em outras épocas, sim, a família ela tem um vínculo muitas vezes milenar, depende da responsabilidade. Tem família que se reúne para compromissos de amor, de solidariedade e fraternidade, mas a maioria são compromissos mútuos. Então, a gente fica vinculado a essa família durante séculos, milênios, dependendo, até poder depurar o mínimo possível para poder que ele se desvincule e vão seguir outros caminhos até um dia voltar, né, doutor? Até um dia pode voltar de novo. Porque a família, muitas vezes, existe a família. É aquela história da alma gêmea. Pronto, vamos dizer. Existem casais, se você for ler o livro A Vida Continua, que é o último livro da série do André, você vai ver ali que existe o casal, que é a alma gêmea, que esse casal vai sempre ficar junto. Existem casais que ocasionalmente estão numa encarnação que depois não se encontram mais, ou porque passaram por aquele momento que tinha que passar, mas que não resgataram. Aconteceu com o Emmanuel. O Emmanuel, aconteceu exatamente isso com o Emmanuel. Enquanto Romano, senador, tinha a esposa, que é a Lívia, né? A esposa, ele
Públio Lentulus, apaixonado, apaixonadíssimo. Né? E aí, engraçada a história do Emmanuel, porque você vê como a gente pode atrasar o nosso desenvolvimento por um simples ato. Quando ela desaparece, que ela está dentro das catacumbas com os cristãos, e ele fica indignado, ele era um riquíssimo, um mais famoso de Roma, ele pergunta onde ela está. Ela foi lá atrás daquele sujeito lá, que o pessoal chama de Jesus e tal, e ele vai lá para ver Jesus, né, se pudesse matar Jesus. Quando Jesus vira, ele olha Jesus, ele fala, eu tenho que seguir esse cara. Eu tenho que seguir. Só que ele ali, como? Ele ia despojar da fortuna, do poder, de ser o cara mais rico, bonito, tá. E aí o que acontece? Ele vai agora aqui, Manuel da Nóbrega, vai encarnar aqui agora, e ela dá esse tempo todo esperando por ele. Mas ele viu Lívia morrer na arena, né? Sim, porque ele não consegue evitar a morte dela. A troca de roupa, né? Então, agora, para todos nós para quem conheceu o Coliseu, né, que é uma coisa realmente, um fluido muito pesado, a gente sente que ali é uma coisa que começa, sei lá, alguma coisa que acontece com a gente. Uma das passagens mais lindas, né, é que o que acontecia na hora que os cristãos eram devorados pelos leões. Havia um dispositivo feito ali naquele momento, porque o leão, a primeira coisa que ele faz, ele dá um tapa na presa e depois ele abocanha. Quando dava o tapa no cristão, que estava na arena, ele já estava desencarnado, ele não sentia. Havia um processo preparado para o desencarne. Enquanto os cristãos estavam sendo dilacerados ali pelas feras, os espíritos iam se agrupando em frente a uma escada totalmente iluminada. E eles subiam aquela escada e lá em cima estava Jesus esperando. Então, a discrepância entre o que acontecia na Terra e o que acontecia no mundo espiritual, que era a coisa mais linda, porque eles eram recebidos pelo Cristo. Quem é que é o que eles esperavam, inclusive, né? Exatamente. E ali, aqueles corpos todos dilacerados, mas eles estavam todos sendo recebidos. Infelizes daqueles que estavam sentados nas arenas torcendo por isso. A Delmira Santos também, acho que esse comentário, o que é perdoar? Perdoar é esquecer o que aconteceu? Já foi bem falado aqui, né? Já falamos sobre isso. Mônica Salum. Gustavinho e Filipinho estão aí como prova. Gustavinho é o meu sobrinho, neto, e o Filipinho é meu netinho, que está com 5 meses agora. Ai, que coisa linda. É o Filipinho, é a nova geração. Inês Sobreira, guerreiros com alta moralidade, isso acabará com a crueldade, graças a Deus. Obrigado, Inês, pela contribuição. Silvia Loio, Silvia Loio é uma palestrante, falei com ela outro dia aí. A partir do momento que compreendermos que somos todos imperfeitos, fica mais fácil perdoar. Somos seres em evolução. Mas isso é difícil, né? Fala a verdade. Nós temos, por mais que a gente trabalhe, né, nós temos um orgulho, porque o perdão também, gente, lógico, em alguns casos, o perdão também é orgulho. O auto-perdão. O auto-perdão, às vezes, é o orgulho que eu tenho de não aceitar que eu posso errar. Então, é assim, eu não aceito errar. Então eu me culpo por não aceitar. É uma coisa maluca, mas é coisa do inconsciente. Sim. Esse nosso ego, né? Esse ego de que eu não posso errar, né? Eu não devo errar, eu não tenho que errar, eu não preciso. Então, às vezes, você comete o erro e começa a se punir, né? Com as famosas sabotagens emocionais. E complexo, né? De culpa, né? Que você não. A gente erra. O que vai fazer? E se você não consegue resgatar aquele erro que aconteceu, uma hora você vai conseguir. Né? De uma maneira ou de outra, você vai conseguir alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Agora está aqui a minha sobrinha, Renata Salum. Vamos chegar lá. Filha do meu irmão, Roberto. Isso. Maleocárdio, as pessoas... Boa noite. Boa noite, Renatinha. As pessoas não entendem isso, a Maleocárdio está falando. Mas eu vou te contar um segredo do Maleocárdio.
as pessoas e eu também não. Né? Gratidão. Sabe que a gente está aqui numa situação, o que chama Magister Dix. Magister Dix é o seguinte, é o que acontece com o nosso Superior Tribunal Federal. Magister Dix. Ninguém pode falar nada contrário ao que está sendo falado por eles. É o Magister Dix. É o sujeito que está no púlpito, que está no pedestal, e que a palavra dele é a última. Nós não estamos aqui no Magister Dix, viu? Renata Salum. Quem é Renata Salum? É a minha sobrinha, filha do meu irmão Roberto. Titio. Tá bem de titio, hein, Renato? Tá ótimo. Olha, a Rafa de Mel, a Rafa de Mel é a mãe do meu filho. Tudo é amor, até o ódio a qual julgas ser antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. O amor se transforma em ódio, assim, numa coisa... Todos nós vemos isso todo dia. Casais que se dão maravilhosamente, possam se odiar. Mas sabe por que isso? Porque é mais ou menos assim. Porque se o meu vizinho, que eu não ligo para ele, fala coisa para mim, eu fico com raiva daqui a pouco. Mas quando alguém que eu amo, que eu admiro, que eu tenho ele como um ícone, me faz alguma coisa, eu me sinto decepcionado, me sinto traído, me sinto... E quando eu falo traição, eu não falo traição à minha mulher, não, traição nos meus conceitos, nos meus valores, ou nos valores que eu achava que ele tinha, ele mostra para mim que não tem. Lá no fundo, aquilo me cria uma revolta, né? Aí dessa revolta cria-se um processo que você vai somatizando até gerar o ódio. Agora, tem a ver com a intensidade das coisas. A intensidade das emoções, dos sentimentos. A gente sempre fala, leva tudo com um pouco mais de tranquilidade. Não intensifica, mesmo o amor também. Para ele não se tornar um sentimento de posse, né? Para ele não se tornar uma coisa oposta, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? O amor é assim, o amor mesmo, é que a gente corrompe o amor, né? A gente corrompe essa palavra, amor. Tanto é que você vai fazer amor, vou fazer amor. Ninguém faz amor, o amor se constrói ao longo do tempo, né? Então, o que acontece? A gente corrompe a palavra amor, porque matar por amor, posse não é amor, posse é egoísmo. Né? Posse é poder, né? Eu tenho poder sobre você, você é meu, você é minha. Então, isso é egoísmo, isso não é amor. Amor, ele liberta, né? Amor é o que teve Maria por Jesus, porque ver um filho passar o que ele passou e falar assim, mãe, eu vou ter que ser assim, mãe, mas filho, que papo é esse? Você vai ser crucificado. Mãe, o meu pai eu tenho que fazer, tenho que seguir as escrituras até o final. Não é? Ela fala assim, não, tudo bem, amor, eu vou sofrer, mas vai com Deus. Pô, meu, muito amor, né, cara? Muito amor. Olha, já estamos quase finalizando. A Delmira Santos está agradecendo a resposta dada, excelentes explicações. A Deolinda Carvalheiro está falando o que acontece com o suicida após a morte. Depende, cada caso é um caso, viu, gente? Não vai muito nesses negócios que a gente ouve por aí, que vai no jargão, que vai nascer depois com... Vai pro quadro do ódio, vai do suicídio. Gente, nós somos... isso é uma coisa que eu estou sempre batendo nessa tecla. Nós somos hoje 30 bilhões aproximadamente de espíritos da psicosfera. 6 estão fora porque são aqueles que estão comandando. Os outros 24 dividem entre 8, quase 8 encarnados, e o restante está lá. Gente, cada caso é um caso. Não é porque o cara se suicidou que vale suicida, que vai sofrer no umbral, que vai não sei o quê. Gente, cada caso é um caso. Então, existem os atenuantes. Os atenuantes, verdade. O André Luiz, que é esse nosso espírito aqui, que o Chico, né, psicografou tanta coisa, o André Luiz, que era o Dr. Carlos Chagas, foi o médico mais famoso do país, quando ele chegou lá, ele foi considerado suicida inconsciente. Como? Ele fumava, bebia, então foi considerado, mas ele ficou no umbral, no baixo umbral, mas ele não foi falar de suicídio, até ser resgatado. Quando ele foi resgatado, 12, 13 anos depois, ele já foi para o nosso lar, e ele era tão esperto, que quando o Clarencio diz assim, pro Emmanuel, ele vai ter que ajudar esse cara aí, ele fala, não é possível, ele é muito rápido, ele foi muito rápido. Foi quando ele chegou lá como médico, que ele entrou no ambulatório lá,
e olharam e falaram, ele falou assim, eu quero ser médico, não posso? Não pode, você não pode. E o que eu posso fazer? Mano, tem uma vassoura aí. Ele pegou lá e começou a varrendo. É verdade. O cara... Então, ele foi considerado suicida. Cada caso, como você diz, é um caso. É que nem impressão digital. Não existe suicídio igual. Então, tem atordoantes, tem coisas que são relevantes, tem coisa que é considerado. Então, não é bem por aí, não. A Lady Del, ela está falando, atrasada, estava sem conexão. Você não põe conexão na sua casa? Eu tenho essa conexão para cá, esqueci de deixar lá um pouquinho, né, bem? Tá feia a coisa lá, hein? Rose Mauá. Oi, Rose Mauá. Sempre aprendendo com vocês. Obrigado. Rose Mauá é do tempo da Dona Lola aqui ainda. Sim. Vera Regina da Silva Azevedo. Ela tem uma ata que a gente nem aparece aqui. Tá? Quando eu casei, há 30 anos atrás, com o tempo, eu achava algo diferente em nossa relação. Sempre pensamentos diferentes. Mas hoje eu entendi que estamos juntos para resolver o que teve no passado. Mas, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de entender o meu marido. Hoje eu entendi que devo sempre melhorar. Amo o meu marido. Parabéns, Zé. Parabéns, Zé. Parabéns. Que Deus ilumine a felicidade dessa harmonia. Perfeito. Sempre. Amado meu caro, nós já estamos encerrando, gente. Perdoar é esquecer. Marli Salgado. Lembra-te de esquecer. Lembra de esquecer. Essa passagem. Aí uma falando para outra, deve ser irmã, né? Mas não, Mário Leocardo também, irmã, as duas estão se entendendo aí. Neuza Domingues, aquela que fez aquela pergunta. Eu sou assim, agradeço meu pão de cada dia, tudo que eu faço. Com amor, agradeço muito. Converso sempre com Deus. Obrigado pela resposta, gratidão. Nós é que agradecemos pela pergunta. Isso. Vamos falar já estamos terminando. Vamos terminar na Marli Salgado aqui, ó. Vera Regina, com o tempo nós vamos melhorando os nossos valores. Com a família, amor, ainda vai vencer. Perfeito. Vai vencer. A Geni, perdoar é se libertar de um sentimento ruim. Esse nível, é isso aí. A Delmira, a humildade do Nilton é demais. É que você não me conhece, Wilson. Obrigado, minha linda. Fica boa. A Princesa Isabel sabe. É verdade que todos passamos pelo umbral, mesmo que de passagem. Ouvi muito isso. Olha, vou falar rapidinho sobre o umbral. O umbral, todo mundo vai passar. Sabe por quê? Não o umbral, eu costumo dizer sempre, o umbral de André Luiz de André Luiz. Não é meu, não é seu, não é de ninguém aqui. É de André. O seu umbral, o meu umbral, o umbral do Zé, do doutor, é o quê? É aquilo que nós vamos construir na nossa encarnação agora. O umbral é passagem, é transformação, é ressignificação, um processo energético onde eu estou encarnado com os valores materiais, com os desejos, com o frio, com o calor em mim. E quando eu perco o meu corpo físico e pelo perispírito, eu vou para uma nova fase. Isso é transformação, é umbral. É que André Luiz trouxe a sua informação, mas umbral, todo mundo vai passar o sofrimento, né? O desconforto. Eu não vou falar sofrimento, o desconforto dessa passagem e o tempo na qual eu vou passar por essa transformação depende de nós, né? Mas fique tranquilo, que a maioria de nós agora aqui não passa esse umbral que o André Luiz passou, não, porque nós já modificamos. Até aqueles criminosos, eles não vão para aquele umbral do André Luiz, eles vão para as falange que estão esperando ele, né, para poder fortalecer, não é? Todo mundo sabe quem foi Nero. Nero foi uma das figuras mais malévolas que existiram na Terra. Hoje nós sabemos que o espírito de Nero é de altíssima evolução. Sim. Hoje. É de altíssima evolução. Quer dizer, o que ele teve que passar por isso tudo. E como você está falando, quem quiser ler, saber o que é, como é que funciona o universo, entenda o que é a teoria do caos, que foi uma teoria feita pelo Elia Pergolini e ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1974. Essa teoria serve para todas as coisas. Nós não temos tempo de falar sobre isso, talvez numa outra ocasião. Isso aqui está no meu livro. Eu quero mostrar o livro para vocês. O livro está na internet. São vários assuntos de palestras e aulas que nós damos num curso chamado Ciência, Saúde e Espiritualidade da Universidade de Santa Cecília, aqui de Santos. Esse curso tem 24 anos já. Todo sábado nós damos. O resumo das palestras está aí, é um livro muito didático, chama-se Afinal, porque adoecemos, que é um capítulo.
A renda toda do livro é revertida por meu centro espírita, chamado Centro Espírita e de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Que todos vocês conhecem. A renda toda é revertida, porque eu não sou escritor, eu sou médico. Estou médico nessa encarnação. Então, essa renda toda é revertida. E vocês vão gostar. É um livro didático, tem vários assuntos, vários capítulos, e quem quiser aprofundar mais os assuntos, afinal, porque adoecemos. Tá, eu queria só, para terminar, convidar vocês, nessa chamada que vocês vão ver agora, o Renato Prieto. Renato Prieto é um grande amigo aqui do Seara de José, apaixonado pela Dona Lola, pela minha Luiz. O Renato Prieto, inclusive, acabou agora, né, a gravação do Nosso Lar 2, já acabaram as gravações, e vai agora em junho, se não me engano, no final de junho vai entrar aí nos cinemas. Ele vai passar no Teatro Online o Semeador de Estrelas, que é uma homenagem a Divaldo Pereira Franco. Lindo, foi uma das peças, eu falei para o Renato, eu converso com o Renato diariamente, eu falei para ele, é uma das peças mais lindas que ele já fez, coisa mais linda, dinâmico, com música, com passagens do Divaldo que você não conhece, que o filme que passou no cinema não mostra. Tem passagens que o filme não mostra. Sim. Né? E ele está fazendo exatamente esse teatro online para ajudar as equipes técnicas, o pessoal está passando tudo apuro, né? O pessoal, os atores ainda estão passando, as coisas ainda também não estão, né? Porque voltaram agora de um tempo para cá, e ele está passando realmente por esse momento, assim, para ajudar técnicos, iluminador, todo esse pessoal que trabalha no teatro. Como é que eu adquiro o Semeador de Estrelas? É só entrar, porque nós daqui da JM Vídeos, aqui do Seara de José, nós é que estamos na produção para colocar no ar para vocês. ingressos.searadejosé.org.br. É só você acessar o site direto, ele já vai cair lá. ingressos.searadejosé.org.br, tá bom? Qualquer dúvida, você fale conosco, deixa a mensagem aí, a gente passa para vocês depois aí as informações necessárias. Estão agradecendo. O Luiz Inácio disse que não conseguiu ler o nome do livro. Vamos colocar de novo. Afinal, por que adoecemos? Deixa eu colocar aqui no banner para o pessoal ver, tá bom? Eu vou colocar aqui. Eu ponho aqui o nome. Afinal, por que adoecemos? Está na internet em todos os compras. Isso, é isso que eu quero, que o pessoal quer saber. Aonde comprar? Só entrar na internet, está em tudo quanto Saraiva, todas as tudo. Afinal, por que adoecemos é o nome do... na Amazon, tem um Kindle, está em todo lugar. A Cíntia está falando para você vir fazer palestra aqui, aí depende desse antes. Então tá bom. Tá bom. Gente, agora é hora da prece. Você que está aí no tratamento, na parte do tratamento, é claro, nós estamos hoje em 1, 2, 3, 4, 5, 6 redes sociais. Nessas 6 redes sociais, nós fazemos a prece no final. Coloca teu copinho d'água, o nosso está aqui já, tá bom? E o nosso querido irmão vai fazer uma prece. Eu coloco sempre o quê que eu coloco no final? A famosa marolinha dele. Não é marola, é o mar. Eu adoro o mar. Ele gosta do mar. Teve um político aí que falou da marola deliciosas. Não, mas não é marola, não. É música, não foi marolinha. Eu gosto muito do mar, adoro o mar. E a gente vai colocar agora, e eu vou convidar o senhor a fazer uma prece. O senhor vai fazer. Para essa prece, para esse pessoal todo aí que está passando um momento de aflição aí. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiações, mas de muito aprendizado. É uma bênção nós estamos aqui. Cada dia que nós acordamos, nós devemos agradecer por essa oportunidade. Porque nós sabemos que a fila de espíritos para conseguir um corpo no nosso planeta é muito grande. Então, nós fomos abençoados de estarmos com esse corpo, sujeito ainda a doenças, a uma série de coisas que nos castigam,
mas que fazem parte desse aprendizado do porquê estamos aqui. Então, agradecemos a Jesus, porque a doutrina espírita é um binômio. É Jesus e Kardec. A doutrina sem Jesus não é doutrina espírita. Muitas das vezes esquecem que Jesus é o verdadeiro motivo da doutrina espírita. Então, que Deus nos acompanhe, que Jesus fique sempre em nossos corações, e agradeçamos também a Maria de Nazaré, esse espírito de uma bondade infinita que protege o nosso planeta e principalmente o nosso país. Agradecemos a Ismael, espírito protetor do Brasil, e vamos agradecer por termos nascido nesse país, coração do mundo, pátria do Evangelho, como disse Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier. Que Deus nos ilumine, nos dê força, coragem e muito amor. Uma boa noite. Um minutinho de prece, faz a tua vibração pelas pessoas que te preocupam. Vamos tomar a água. Gente, muita paz no coração, sintam-se abraçados. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela sua presença. Mande um grande abraço a todos do Luiz Monteiro de Barros, tá bom? Com certeza. Que Deus te mantenha assim nessa missão aí, nessa tua tarefa aí, tá bom? Obrigado, Nilton. Obrigado, galera. Se vocês gostaram desses ensinamentos, coloque no seu comportamento e bora ser feliz, gente. Fique com Deus. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.